E a gente passou 40 dias olhando como Jesus vivia, e eu quero andar como Jesus. Vamos supor que você tenha ficado hibernando esses 40 dias e só refletindo sobre Jesus e pensando sobre o que Jesus fazia e como Jesus agia. E hoje é dia de nós te motivarmos, hoje é dia de nós falarmos para você, vai que você consegue, vai que vale a pena. Você consegue ser um imitador de Jesus. Aí você pensa, bom, amanhã acho que dá, amanhã eu venho para o culto, né? De tarde eu escolho um pouco os programas que eu vou assistir na TV, não brigo com meu cunhado, né? De noite eu vou dormir cedo, domingo até eu dou conta, né? Mas e a segunda-feira? Como eu faço para colocar isso em prática na segunda-feira? É como aquele sapo que tomou a decisão de pular no lago, mas não pulou no lago. Para fazer grandes coisas, precisa-se de coragem, precisa-se de audácia, de ousadia, de intrepidez. Existe uma mulher chamada Milene Paquette. Milene Paquette. Uma mulher dessas que tomou a decisão e foi. A decisão que ela tomou alguns meses atrás, não muito tempo atrás, foi de atravessar o Atlântico num barco a remo. Remando. Saiu do Canadá para chegar na Europa a remo. Remando, sem nenhum motor, simplesmente com a força dos seus braços. Ela está hoje ainda, se nada aconteceu nas últimas horas, ela ainda está agora, nesse momento, remando. E no dia 26 de setembro, exatamente 30 dias atrás, aconteceu uma coisa muito séria. Ela passou por uma tempestade, ela conseguiu se fechar dentro do seu barco, se isolar ali e esperar a tempestade passar. O barco dela caberia nesse pedaço de palco que eu estou usando. Não é maior do que isso, mesmo porque, para que arrastar mais do que isso pelo Atlântico, não é verdade? Um barquinho pequenininho. E a tempestade bateu nela, e o barco deu algumas cambalhotas, algumas piruetas, mas tinha estabilidade o suficiente para que ela ficasse intacta. Mas o barco apanhou bastante. Ela perdeu sua âncora, ela perdeu comida, ela perdeu seu rádio, seu telefone via satélite, ela ficou só com o rádio. E mandou um comunicado para a terra, né, para a sua base, falando... aqui agora o bicho pegou, a coisa ficou feia. Eu não vou conseguir chegar, eu não tenho comida, eu não tenho âncora para quando as correntezas estiverem contrárias, para que eu pelo menos fique parada. Meu telefone via satélite não funciona e eu vou sucumbir. Não tem salvação. E diz a ética náutica, né, a lei dos mares, né, que a embarcação mais próxima deve ser aquela que socorre uma embarcação em apuros. E esse comunicado foi divulgado ali na região, no meio do Atlântico, que há um barco em apuros. A embarcação mais próxima ao barquinho da Milene era Queen Mary II. Queen Mary II, o maior navio de passageiros que existe, que faz esse trajeto de Nova York a Londres para turistas, simplesmente para tirarem suas férias. Se esse navio estivesse estacionado aqui, ele começaria aqui e terminaria lá na George Vendler. De verdade, 300 metros de comprimento tem esse navio. E o capitão desse navio ficou sabendo dessa emergência e ele não hesitou. Ele falou, eu vou ir de encontro ao barquinho da Milene, fazer um desvio de pouco mais de 100 milhas náuticas, mais de 150 quilômetros, para chegar perto do barco dela. E essa manobra levaria ele quase meio-dia, desviaria, atrasaria o seu trajeto. Nesse tempo, os seus marinheiros construíram alguma coisa, obviamente ele não poderia dar a sua âncora para a Milene, né? Eles construíram alguma coisa que pudesse ser útil como âncora, providenciaram um rádio e fizeram uma cesta de alimentos para que a Milene pudesse continuar o seu caminho. Ele teve que fazer, na verdade, uma grande manobra, porque só a aproximação do navio seria capaz de tombar o barquinho dela.
o tamanho do navio. Ele teve que fazer essa desaceleração muito antes. E quando ela abriu, então, aqueles tonéis que foram jogados na água para ela, tinha aquele mesmo chocolatinho que os passageiros do navio recebem todo dia de manhã na sua cama. Havia um creme hidratante para suas mãos, havia um telefone, havia uma âncora, havia comida, havia uma demonstração de amor. Você já se deparou no meio de uma tempestade? Perdeu coisas importantes, coisas que fazem falta, coisas que doem a gente perder. E falar, daqui não vai dar. Não tem como eu continuar sem isso. A minha vida não pode prosseguir do jeito que está. Eu não vou chegar na Europa remando. E de repente surge Queen Mary II. Deus, com a sua mão poderosa, te socorre com chocolatinhos, com loção hidratante, com comida, com telefone, com uma âncora, com tudo que você precisa. Essa desproporção entre o tamanho do barquinho da Milene e o Queen Mary II ainda não explica a diferença que é eu tentar viver nesse mundo lá fora sozinho ou tentar viver lá com Jesus. A desproporção é ainda maior. Como que eu faço na segunda-feira? Como que eu chego na segunda-feira com esse desafio de andar como Jesus? Andamos com Jesus, mas agora eu quero andar como Jesus. Como que eu faço se metade da minha turma cola na prova? Como que eu faço se o meu chefe me pede para fazer coisas que eu sei que estão contrárias à palavra? Como que eu faço se aquele meu colega de trabalho vai de novo usar aquela argumentação falsa, aquela calúnia? Ou pedir que eu engane, ou que manipule os gráficos? Ou quando o fiscal da Receita bater na porta do meu negócio? Ou quando o meu cliente, o meu fornecedor quiser fazer um negócio que não está de acordo, como que eu faço? É possível pelas minhas próprias forças? Eu acho que não. Eu acho que não vale nem a pena tentar. Romanos 12, 1 e 2, se você trouxe a sua Bíblia e não sabe de cor ou quer acompanhar, leia comigo Romanos 12, 1 e 2. O pastor Nasser usou esse termo, esse texto com muita propriedade hoje na oficina dele, e fala dessa dificuldade de nós como homens, nós como seres humanos, vivermos de uma forma correta, de uma forma ética, de uma forma justa, em meio a esse mundo que nos oprime, em meio a esse mundo que nos atropela. Um dia eu estava discutindo com uma pessoa e achando que ela agiu de forma incorreta. Eu falei, não pode ser assim, você não pode agir dessa forma. Ela falou, vem sentar aqui na minha cadeira para você ver. Você não senta na minha cadeira, você não usa o meu sapato, você não sabe o que eu passo. E é verdade, eu não sei o que você passa. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu tenho uma convicção absoluta. E ela é a combinação da nossa campanha do ano passado com a campanha desse ano. Que, número 1, as respostas estão na palavra de Deus. E que Jesus é o caminho para que nós vivamos assim. Leia comigo Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Preste atenção, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim eu decorei esse versículo um dia. Tem uma música lá dos anos 90 que diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não conforme, mas transforme. Não conforme, mas transforme.
A conformação, ela vem de fora para dentro, e a transformação, ela vem de dentro para fora. Se nós estivéssemos numa igreja carismática, ou mais menos germânica e menos menonita, eu ia dizer para você, grite comigo, não conforme, transforme. E olhe para a pessoa do seu lado, não conforme, transforme. Né? Nós menonitas fazemos assim, ó, agora você está autorizado a olhar para a pessoa do seu lado. Né? Esse é o máximo que a gente faz. Mas, queridos, se de tudo isso que aqui agora, eu sei que no final do dia a nossa energia está baixa. Decore isso. Se você chegar em casa e perguntar o que o pastor falou, não conforme, transforme. Não conforme, transforme. A conformação, a palavra no original, lá no grego, eu sei, parece que cada oficina, cada palestra hoje tem alguma coisa de grego ou hebraico. Né? Até a palavra chevette nós aprendemos lá com o pastor Hilmar. Né? A palavra conformação no grego fala de sistematizo. Sistematizo, lembra sistematizar, lembra ser todo mundo igual. A moda é uma sistematização. Todo mundo anda na moda, todo mundo faz daquele jeito, estar sistematizado. Sabe o que é um cristão sistematizado? Um cristão conformado, sabe como ele é? Ele é um cristão camuflado. Sabe aquele agente secreto de Jesus? Que esconde a sua camiseta escrito Jesus, que ganhou para o aniversário, guarda a sua caneta com o timbre da igreja, não fala o que se fez ontem. Me encontrei com os amigos, me encontrei com os meus irmãos, aquele agente secreto que se esconde, que não tem coragem de dizer que é Jesus, que é amigo de Jesus. Pedro usa essa mesma palavra, ele fala, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Não se deixe amoldar, não se deixe conformar. Não conforme, mas transforme. Imagine que você saiu desse congresso num formato bonitinho, né? Falamos que somos imagem e semelhança de Jesus. E depois de tanto ouvir, depois de tanto confessar pecado, depois de tanto falar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, você sai daqui, a gente fala assim, redondinho, né? Sai daqui bonitinho, agora eu sei certinho como eu vou ser. Né? E amanhã é domingo, amanhã é um pouco mais fácil não se conformar. Para alguns, talvez, imagino. Né? Mas aí chega segunda-feira e a Bíblia fala que nós estamos no mundo. E nós estamos no mundo, com certeza estamos no mundo. Nós não pertencemos ao mundo, mas nós estamos no mundo. E nós chegamos no mundo com esse formato que Deus nos deu e estamos perfeitos, bonitos. Mas o mundo bota pressão, né? O mundo nos pressiona. O mundo exige que você cole. Por que você não vai colar se todo mundo cola? Por que você vai pagar todos os seus impostos? Não vai sobrar nada. Por que é que você vai falar a verdade? Por que você não vai desmentir aquilo que você falou de errado? E o mundo começa a nos limitar e a nos pressionar. E começa a pressionar até que nós ficamos conforme o formato do mundo. E aquele formato que você levou 40 dias para fazer, um fim de semana muito intenso, com oficinas, com pregação, com arrependimento, com confissão, com até algumas lágrimas durante o louvor, foi tudo por água abaixo. E você chega em casa e não está mais no formato que você queria. Você chega em casa amassado, transformado, não, conformado. E o mundo te pressiona daqui, o mundo te pressiona dali, e daquele formato original não sobra mais nada. Porque eu não tenho força. Eu não tenho força para resistir à pressão que vem de fora. Eu digo isso porque eu já tentei. Não é possível resistirmos à tentação. Não é possível resistirmos à pressão do mundo pela nossa própria força. A outra palavra que Paulo fala, ele fala, não se conforme, mas transforme. Metamorfo. Lembra? Metamorfose.
E eu poderia ter trazido aqui um exemplo, e eu não fiz isso porque talvez alguns ecologistas não iam gostar. Lá em casa algumas larvas estão se encasulando, né? Elas nos incomodam um pouco, elas comem as nossas plantas, depois elas se penduram em algum lugar, fazem aquele casulo e acontece a metamorfose. Acontece a transformação. Não a conformação, acontece a transformação. Algo que é de dentro para fora, algo que é gerado por Jesus. Andar com Jesus é andar nesse ritmo de metamorfose, de uma transformação que vem de dentro, uma transformação que acontece no nosso espírito. E aí sim o Espírito comanda a nossa carne, o Espírito comanda a nossa alma, comanda o nosso corpo, e o Espírito vai sendo renovado pela leitura da palavra, pela comunhão com os outros, pela oração, pela confissão, pela mudança de atitude. Nós estamos, ou terminamos agora, na Igreja da Água Verde, nesse período de 40 dias, nós terminamos de estudar 2 evangelhos. Nós decidimos, durante esses 40 dias, nos encontrar às quartas-feiras para ler Lucas e João. E literalmente lermos Lucas e João. Era para ler em casa, fazer anotações, trazer perguntas, trazer dúvidas, trazer comentários. E a gente, durante 1h30 nas quartas-feiras, discutiu a respeito desses 2 evangelhos. E eu estava lendo Lucas. Se não me engano, para o nosso terceiro encontro, chegamos no capítulo 9 de Lucas. E sabe quando você pega alguma ideia no ar, alguém te fala alguma coisa, você vê uma imagem e de repente aquilo que acontece ao seu redor não existe mais. Eu cheguei no no versículo 51 de Lucas 9 e fala assim: aproximando-se o tempo em que ele seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Uma outra tradução diz: numa intrépida resolução, numa atitude corajosa ele decidiu, ele resolveu decididamente. Em alemão fala, wandte sich entschlossen. Ele partiu decididamente para Jerusalém e eu falei, meu Deus, é essa atitude que Jesus tinha, e lembre-se o que significava para Jesus ir para Jerusalém. Esse era o chamado ano da perseguição, ou ano da oposição. Para quem fez obreiro aprovado, eram 3 anos o ministério de Jesus. Lembra os 3 anos? Preparação, popularidade e oposição. Está começando o 3º ano, o ano de oposição, o 3º ano do ministério de Jesus. E ele sabia em que confusão ele estava se metendo. E ele partiu decididamente para Jerusalém. Ele falou, eu vou para Jerusalém. Sabe por quê? Porque ele tinha absoluta certeza de que esse era o plano de Deus para a vida dele. Jesus nunca duvidou. E se eu chegar na segunda-feira com essa absoluta convicção, é isso que Deus espera de mim, é isso que Jesus faria no meu lugar. A oposição, a pressão de fora não vai mudar a minha decisão. Mas a gente chega na segunda-feira, hoje eu vou tentar, vamos ver no que é que dá. E às vezes as decisões realmente não fazem sentido. E todas essas oposições que eu mencionei para vocês, de pessoas que veem seus colegas colando, de empresários, ou de funcionários, ou de subordinados, ou de parentes, familiares em suas lutas, e as lutas que vocês enfrentam provavelmente são parecidas com essas, todas elas são fatos reais, de pessoas que decidiram, sim, eu vou fazer isso, não faz sentido, a conta não fecha, mas eu vou fazer. Simplesmente porque eu tenho certeza de que é isso que Deus espera de mim. Com absoluta convicção. E Deus responde. Eu não prometo para você, meu querido empresário, que se você pagar todos os seus impostos, o seu negócio vai começar a bombar, como se diz, que você vai vender triplo. Eu não posso te prometer isso.
Eu posso te contar histórias, mais do que uma, mais do que duas, de pessoas que deram sim esse passo e que não estão passando fome. De pessoas que deram esse passo e seus colegas, seus concorrentes vieram, escuta, o que está acontecendo que de repente você está vendendo tanto? E ele fala, pastor, eu conto para ele ou não conto? Ele decidiu, junto conosco, ele decidiu, eu vou andar conforme aquilo que eu sei que Deus espera de mim. E a conta não fecha. Na minha matemática, na minha calculadora, a conta não fecha. Eu não posso te prometer isso, seria leviano da minha parte. Eu sei que essas histórias acontecem, mas eu sei também que pode ser diferente. Mas eu também sei com absoluta convicção de que Deus tem esse poder como daquele navio transatlântico que se aproxima de um barquinho e ele tem que se aproximar com calma para não fazer uma marola grande demais para você tombar, e ele vai socorrer. Seja na área material, seja na área financeira, seja na área emocional, material e financeira é redundante, né? Seja na área familiar, seja na sua área espiritual, de dar um passo, onde talvez Deus nos cobra passos de fé, de jejum, de abrir mão de alguma coisa, de sacrifício. Coragem, a definição de coragem é fazer o que é certo porque nossas convicções nos impedem de agir de outra forma. Coragem é fazer o que é certo simplesmente porque as nossas convicções nos impedem de agir de outra forma. Eu tenho tanta certeza disso que é impossível eu fazer diferente. Se eu te perguntasse hoje do que você tem absoluta certeza, qualquer coisa. Por exemplo, eu creio que ninguém questionaria que hoje é sábado. E você tomaria decisões baseado no fato de que hoje é sábado, você não tem dúvida. E se eu te desse uma passagem de avião e falasse essa passagem de avião é para domingo, você provavelmente não iria perguntar, Alfred, hoje é sábado, né? Hoje não é quinta, não, né? Hoje não é domingo, não é para hoje. Né? Você tomaria suas decisões com essa certeza de que hoje é sábado. E você tem uma série de outras convicções nas quais você toma as suas decisões, você sabe que é assim. Muitos negócios são feitos assim. Não se tem contrato, você conhece o seu parceiro e quando aquilo está combinado com aquela pessoa, você pode confiar e aquilo acontece. Agora, fazer o que é conveniente não exige coragem. Ser politicamente correto não precisa coragem. Fazer o que todo mundo faz é fácil. Difícil é fazer o que é certo. A favor da corrente, até peixe morto nada, né? Se for para nadar com a corrente, até peixe morto vai. Para nadar contra a corrente, a gente gasta alguma caloria. Desculpa a redundância, mas eu gostei da frase que diz, fazer o fácil é fácil, difícil é fazer o difícil. Fazer o fácil todo mundo faz. E o difícil, para fazer o difícil, precisamos de convicção, de certeza, de absoluta determinação. É para lá que meu Pai do céu quer que eu vá. Jesus partiu resolutamente. Custava caro a Jesus ir a Jerusalém. Toda vez havia oposição. Toda vez alguém vinha contra ele com acusações, tentando pegar ele na palavra. E essa não era a preocupação de Jesus. Jesus tirava isso de letra. Às vezes até sem palavras. Mas a dor que Jesus deveria sentir toda vez que chegasse em Jerusalém e visse o templo que deveria ser, como ele mesmo diz, casa de oração, e ver o povo sofrendo, a ponto de emocioná-lo, de comovê-lo e dele mesmo chorar. Ir a Jerusalém era difícil para Jesus. Ir a Jerusalém não era fácil. Jesus, absolutamente convicto. Oposto de convicto, uma pessoa vacilante. Uma pessoa, eu acho que eu tenho certeza. Se tudo der certo, eu acho que eu tenho quase certeza que eu não estou pensando em ir. O cara vacilante, que considera a possibilidade de ir para outro lado, como Jonas, por exemplo. Ele não tinha dúvida para onde ir. A gente não sabe como Deus falou com Jonas, mas ele não tinha dúvida para onde ir. Vai para lá, beleza, estou indo para cá. Vacilante, porque não tinha certeza.
Uma pessoa vacilante ergue a voz, fica agressivo. O que você está fazendo? O que você tem que fazer? O que você tem que saber? E começa a agredir. Põe a culpa no outro. Primeiro capítulo, segundo capítulo da Bíblia. A queda. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente que você criou. Foi a maçã que não... E vai pondo a culpa no outro, porque não tem certeza. Na verdade, naquela hora eles tinham certeza de que eles estavam bem enrolados, estavam conformados. Já uma pessoa convicta não se abala com a oposição. E, meus queridos, você sabe melhor do que eu qual é a oposição que vem na segunda-feira, durante a semana. Qual é o problema que a gente vai enfrentar tentando ser como Jesus? Fácil não é. E o inimigo é astuto, ele sabe em que área da minha vida que é mais difícil eu me manter convicto, é mais difícil eu não me conformar, mas eu me transformar. É uma área provavelmente diferente da sua. Mas quem tem convicção não se abala com a oposição, pelo contrário, ama o opositor. Não é fascinante como Jesus amava seus opositores? Às vezes respondendo severamente, às vezes respondendo duramente, sim. Mas na maior das suas oposições, sendo pregado na cruz, tendo passado uma noite de angústia, sofrendo fisicamente de uma forma brutal, ele diz, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Amando os seus opositores, que não conforma, mas transforma. Quer ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas convictas? Josué e Calebe, quando foram espiar a terra prometida. Absoluta convicção. Os caras são grandes. Meu Deus, é muito maior. Tem fruta grande lá. A terra mana leite e mel. É aquela terra que Deus nos prometeu. Os caras são grandes, tudo bem. Eles têm cavalo, nós não temos. Eles têm exército, a gente não sabe lutar. Eles estão bem alimentados. A gente está comendo maná faz 40 anos. Não interessa. Nosso Deus é maior. Ele falou que aquela terra é nossa. Pena que foram um voto vencido, né? Daniel e seus amigos, né? Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, absoluta convicção, não me interessa. E os amigos de Daniel, quando estão prestes a serem lançados na fornalha, eles falam, eles nem tinham certeza se eles iam viver, eles falam, eu não sei, pode ser que a gente saia bem passado lá de dentro, mas não interessa, Deus é maior. Não me interessam as consequências dos meus atos, se meus atos estão de acordo com a vontade de Deus. Davi contra Golias. Davi chega lá para dar uma olhada na guerra, né? Foi levar uns queijos para os seus irmãos. Quem é esse incircunciso filisteu falando mal do meu Deus? Faz quanto tempo isso? 40 dias. O que é que vocês prometeram para quem vai? A filha do rei, alguma isenção de impostos? Não, nem com essas promessas, nem com essas ameaças. Um moleque contra um gigante. Os apóstolos em Atos e toda a igreja primitiva sendo perseguida com uma absoluta convicção, a mais absoluta convicção. Pessoas com profunda convicção de obedecer independente das consequências. Não conforma, mas transforma. E pense no que poderia ter acontecido com essa turma. O que poderia ter acontecido com Daniel? Morte. Amigos de Daniel, morte. Davi, morte. Jesus, morte. Os apóstolos da igreja primitiva, morte. É de morrer. E esse é o meu desafio para viver a segunda-feira. Eu vou ter que morrer. Eu vou ter que morrer. A minha carne vai ter que morrer. Eu gosto de fazer daquele jeito. Mas aí eu saio desse jeito assim, ó. Do meu jeito, não sobra nada. Ou eu transformo. Você pode morrer para você mesmo. Mas aquele navio, aquele resgate maravilhoso, da mão de Deus te conduzindo, te salvando, te restaurando, ela é promessa dos que andam conforme a vontade de Deus.
mesmo que morra. Ainda que morra, viverá. Algumas características de uma pessoa convicta. Ela lê a Bíblia. Ela lê a Bíblia. Exponha-se à palavra de Deus. Ela reconhece a presença de Deus em qualquer lugar. Ela não precisa sentir a presença de Deus. Hoje eu senti Deus. Hoje eu não senti Deus. E eu tive experiências, e provavelmente você também, onde os seus sentimentos, onde o seu corpo, a sua parte física, percebeu alguma coisa diferente e era a manifestação de Deus, e eu não questiono isso. Mas isso não torna a presença de Deus mais ou menos real na minha vida. Nós andamos pela fé e não por sentimentos, ora bolas. Nós andamos pela fé. E sabemos que Deus está conosco, ou Ele não está conosco. Se eu não tenho certeza de onde vou, ando pela fé e não por emoções, sou obediente independente das circunstâncias. Veja o que Paulo fala aos Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa obediência, essa absoluta convicção de Jesus colocou ele na posição de poder se humilhar, de morrer a mais humilhante das mortes, de lavar os pés dos seus discípulos, de ser rejeitado pelos seus, como a Bíblia fala, pela sua família, pelos que moravam na sua cidade, porque ele tinha essa absoluta convicção, essa certeza do que fazer. Quando quando o Evangelho de João narra a cerimônia do lava-pés, eu acho fascinante. Ele fala assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo. Por que será que João se dá o trabalho de nos lembrar que Jesus sabia quem ele era para lavar os pés? Porque se ele não tivesse a certeza de quem ele era, ou do que ele estava fazendo naquele momento, ia ser muita humilhação lavar os pés dos discípulos. Sabendo quem ele era, ele tomou a decisão de lavar os pés dos seus discípulos. Eu não quero correr o risco de passar nessa vida sem que Deus tenha atingido através de mim todo o potencial que Ele sonhou no dia em que eu nasci. Eu não quero correr o risco de passar por esta vida sem que Deus tenha atingido através de mim todo o potencial que Ele sonhou no dia em que eu nasci. Porque se Ele não atingir isso que Ele sonhou comigo, se Ele não atingir isso que Ele sonhou com o dia que você nasceu, sabe qual é o nome disso? É desperdício. É desperdício. Eu sou contra desperdício, eu não gosto. Não gosto de desperdiçar dinheiro, não gosto de desperdiçar água, não gosto de desperdiçar tempo, e eu não quero desperdiçar a minha vida. Eu quero ter essa absoluta convicção de que eu estou fazendo aquilo que Deus espera de mim. Às vezes é fácil saber e um pouco difícil fazer. Às vezes até o saber é difícil. E por várias vezes, quando eu contei histórias como essas que eu mencionei, pessoas vieram, pastor, mas eu não sei o que fazer nesse caso. O que é que eu faço? Ando por aqui ou ando por ali? Eu falei, eu também não sei. Mas eu me comprometo a orar com você. E Deus quer que você saiba. Deus quer que você saiba. Deus não gosta de ver a gente batendo cabeça aqui embaixo, não. Deus quer que você saiba. Se a pergunta é colar ou não colar na prova, não precisa orar muito não. Isso eu já posso te dizer já. Agora, tem perguntas que são um pouco mais complexas. Tem perguntas que são mais complicadas do que mentir ou falar a verdade. E para essas, Deus também tem a resposta. Elas estão na palavra e elas estão de joelhos. É lá que a gente encontra essas respostas. Meu querido, não desperdice esse tempo
Passamos esses 40 dias olhando para Jesus, lendo suas histórias, refletindo, lendo a palavra, pregando, testemunhando, refletindo. Não desperdice essa oportunidade se Deus está te falando para que tenha alguma coisa que precisa ser mudada na sua vida. Não perca essa chance. Um dia nosso nome vai estar nessa lista que o pastor Peter leu. Um dia vão chamar meu nome nessa lista. Eu não queria ter desperdiçado uma parte da minha vida andando conforme a minha própria vontade. Eu não queria ser recebido pelo Papai do Céu e falar, bom, deu, passou por conselho de classe, né? A média aqui para passar é 7, você veio com 5, mas conselho de classe, não. Eu queria que ele olhasse para mim e falasse, servo bom e fiel, você foi fiel naquilo que eu te dei. A tua vida você investiu bem.